Pai do Senhor, meu irmão, passarei a gravar este vídeo que terá o título O Escurecimento do Sol e o Arrebatamento da Igreja. Em alguns vídeos que eu já postei, falei sobre o escurecimento do sol, dessa profecia maravilhosa falada pelo profeta Joel e pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos. Passarei a ler um trecho da palavra do Senhor em Atos 2, 20 a 21, que diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome do Senhor será salvo. Graças a Deus. Nesse estudo, passarei a falar sobre o escurecimento do sol e da lua, falada por Deus no livro do profeta Joel e em Atos dos Apóstolos, pelo apóstolo Pedro, que este sinal irá acontecer a qualquer momento. Mostrarei também algumas profecias que já se cumpriram, como prova que assim como Deus cumpriu com outras profecias, também cumprirá com essa que ele falou, escrita em Joel e em Atos dos Apóstolos. Deus é todo-poderoso. Graças a Deus. Joel, o profeta Joel, fala da grande tribulação. O apóstolo Pedro fala do arrebatamento da igreja. O profeta Joel, o versículo 31, diz que o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque o profeta Joel está falando concernente à grande tribulação, que é o grande e terrível dia do Senhor. A diferença de Paulo, ou seja, do profeta Joel para Pedro. Joel descreve esse escurecimento que se acontecerá antes do grande e terrível dia do Senhor. Já o apóstolo Pedro, em Atos 2, 20, descreve da seguinte maneira: o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue, não dará sua luz, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Tem diferença. O profeta Joel trata o dia do Senhor como terrível, que tem a ver com a grande tribulação. E Pedro trata de glorioso dia do Senhor, que trata-se do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, o Deus que cumpriu com outras profecias que ele prometeu e cumpriu, cumprirá com essa também. Alguém poderá duvidar o sol escurecer? E eu pergunto a você, quem é o seu Deus? O seu Deus é fraco, é? Que não pode escurecer o sol, tirar a luz do sol, como outras vezes já tirou? Seu Deus é fraco assim? Porque o meu é todo poderoso. A hora que ele quiser escurecer esse mundo, ele escurece a hora que ele quiser. E passará as horas, ou os dias, ou a semana, ou os meses escuros que ele quiser. Porque ele é Deus. Existe alguma coisa difícil para o Senhor?
Essa profecia se cumprirá antes do arrebatamento da igreja. Deus cumpriu com a escravidão e com a libertação do seu povo, os hebreus do Egito. Ele prometeu escravizar os hebreus e libertá-los. Gênesis 15, 13, Êxodo 12, 37 a 51. E cumpriu legalmente. Prometeu escravizar os hebreus por 430 anos e libertá-los. Cumpriu legalmente, no tempo marcado, ele cumpriu. Que o meu Deus é Deus. O meu Deus é Deus. Aleluia. Prometeu dar a seu povo, aos hebreus, uma terra que emanava leite e mel, ou seja, uma terra fértil. Êxodo 3:8, você lendo ali, você vai encontrar o início da promessa. E em Josué 6, 1 a 27, você encontra o cumprimento da promessa. Os hebreus conquistando a terra prometida e herdando a terra prometida. O livro intitulado Josué descreve totalmente a Israel conquistando a terra prometida. Fala diretamente da conquista da terra prometida. Deus cumpriu, sem nenhuma dificuldade. Prometeu e cumpriu, porque Deus é Deus. Aí eu pergunto a você, na sua concepção, Deus não vai cumprir com essa profecia? Que vai escurecer o sol antes do glorioso dia do Senhor? Você acha que é difícil? Você acha que é difícil? Você tem coragem de me responder? Deus prometeu escravizar os judeus em Babilônia por 70 anos e depois libertá-los, e cumpriu. Jeremias 25, 11, Esdras 1, 1 a 3. Prometeu e cumpriu legalmente, no dia marcado que ele determinou, que ele projetou, que Deus trabalha em cima de projetos, feito por ele mesmo, que não tem outro. Ele é o primeiro e o último. Antes dele não existiu nenhum Deus, e depois dele não existirá, além dele. Ele é o primeiro e o último, é ele mesmo. Prometeu e cumpriu com o que ele falou. Graças a Deus, o meu Deus é assim. Prometeu dispersar os judeus sobre as nações e cumpriu. Por conta da rejeição que os judeus deram a Jesus, rejeitaram o Filho de Deus, entregaram à morte para ser crucificado e pediram mais o sangue de Jesus que caísse sobre ele e seus filhos como castigo. Jesus prometeu em Lucas 21, 20 a 24 que iria dispersar todos os judeus sobre as nações da terra. Iria destruir Jerusalém, o templo, e cumpriu. No ano 70 da era cristã, ele cumpriu legalmente. Espalhou todos os judeus sobre a terra, destruiu a Jerusalém, destruiu o templo, cumpriu. Meu Deus é assim. O Deus que eu sirvo, ele é o Todo-Poderoso, promete e cumpre com a sua promessa. O meu Deus é assim.
É o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele prometeu, no fim dos tempos, trazer o seu povo de volta à sua terra prometida e cumpriu legalmente. No começo do século passado, ele começou a trazer de volta os judeus dispersos para Jerusalém, para a terra de Israel. Começou a trazer. Ezequiel 34, 11 a 13. Ele começou a trazer no século passado, no início do século passado, ele começou a trazer. Deus prometeu e cumpriu legalmente. Porque ele é fiel. Além de ser fiel, é todo poderoso. Manda em todo o universo. Ele tem o universo, traz o universo na palma da sua mão. Ele prometeu e cumpriu. E todas as promessas que Deus promete, cumpre no tempo marcado. Aleluia. Prometeu trazer de volta o seu povo que estava disperso, sofrendo entre as nações. E trouxe de volta a sua terra. Sofreu tanto que somente na Segunda Guerra Mundial o ditador da Alemanha matou para mais de 6 milhões de judeus. E Deus começou a trazer todos os judeus para a sua terra. Quando foi 45, 48, independeu Jerusalém, a terra de Israel. Tornou-se uma nação. Independeu, Israel tornou-se uma nação. Já estava com 1 milhão de judeus. Ele prometeu e cumpriu. Em Isaías 66, 8, nós encontramos ele prometendo fazer com que Israel se tornasse outra vez uma nação. Em Isaías 66, 8. Já tinha profetizado, Deus tinha usado o profeta Isaías e tinha profetizado 700 anos antes de Cristo. E depois de que quando tivesse dispersado os judeus, tornaria trazer de volta e Israel tornaria a ser outra vez uma nação. E em 1948 cumpriu com essa profecia. Israel tornou-se uma nação independente. Será que Deus não cumpre com o que promete? Será, meu irmão, que ele não cumpre com o que promete? Aleluia. Graças a Deus. Todas as passagens relacionadas à vinda de Jesus estão ligadas à escuridão. Assim como ele cumpriu com todas essas profecias, com todas essas promessas, e outras, e milhares e milhares. E milhares e milhares de profecias que já se cumpriram. Será que ele não vai cumprir com essa profecia de Joel e de Atos dos Apóstolos? Estou perguntando a você, meu irmão. Será que ele não vai cumprir? Cumpriu com todas as outras. As profecias a respeito de seu Filho Jesus Cristo, cumpriu-se todas. E ele vai cumprir com esse escurecimento do sol? Por quê? Por que ele não vai cumprir?
Veja como está escrito aqui em Joel. Como é importante como as palavras que Joel descreve. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A lua em sangue já se cumpriu legalmente. A profecia sobre a lua já está cumprida. Todos nós somos sabedores disso. Falta o sol escurecer. Segundo a expressão do profeta Joel, o sol escurecerá antes do grande e terrível dia do Senhor. Certo? Antes de começar a grande tribulação. Antes de começar a grande tribulação. Observe bem a expressão aqui. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui não é a vinda de Jesus. Não tem nada a ver aqui com o arrebatamento da igreja. É o grande e terrível dia do Senhor. O início da grande tribulação. Em Atos, agora de Atos tem diferença. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui já é outro dia, já é o dia glorioso, que é a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Veja, meu irmão, como a palavra de Deus é correta, sincera, fiel. O profeta Joel diz que esse escurecimento acontecerá antes do terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. A grande tribulação acontecerá após o arrebatamento da igreja. Por isso que Pedro fala aqui, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é a vinda de Jesus buscar a sua igreja. O escurecimento do sol acontecerá antes do arrebatamento da igreja e antes de iniciar a grande tribulação. Porque com o arrebatamento da igreja começará a grande tribulação. Aleluia. Você duvida dessa verdade? Acha que é difícil acontecer esse escurecimento? Para mais, meu irmão. Existe alguma coisa difícil para o Criador? É bíblico, é profético, está registrado na sua palavra. Nós temos que dar crédito, valorizar a palavra de Deus e crer no que está escrito. Interessante é que todas as passagens bíblicas relacionadas à vinda de Jesus estão ligadas à escuridão. Você já observou? Estão ligadas à escuridão. Aleluia. Mateus 24, 29 a 31. Fala sobre a escuridão. Aleluia. Mateus 24, 29 a 31. Aquela passagem bem conhecida da igreja. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Só com a diferença que esta passagem dar-se-á 7 anos depois que a igreja tiver sido arrebatada. Quando Jesus descer em glória, com o poder e toda a glória, com a igreja já glorificada, para dar fim à grande tribulação. Ele descerá visível e salvar o povo da grande tribulação. Salvar os judeus e salvar o restante, aqueles que sobreviveram da grande tribulação. Mas tudo isso, todas essas vindas relacionadas à escuridão. Primeiro vem a escuridão. Primeiro vem o escurecimento. Para poder Jesus chegar e tirar os seus. Aleluia. Mateus 25:6. Mateus 25:6. Também fala sobre as 10 virgens. Não foi à meia-noite o brado. Aí vem o esposo. O brado, quando houve o brado, foi à meia-noite. Tudo relacionado à escuridão. O noivo chegou, as 5 virgens prudentes preparadas entraram com o noivo para as bodas, meia-noite. Tudo relacionado à escuridão. Aleluia. Mateus 24:43 diz o seguinte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Isso aqui tem a ver com a vinda de Jesus, que virá como ladrão, de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Veja como é que diz. Primeira Tessalonicenses 5:2. Aleluia. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tudo relacionado à noite. Aleluia. 2 de Pedro 3:10, do mesmo jeito. Apocalipse 3:3, do mesmo jeito. Todas as citações relacionadas à vinda de Jesus está ligada com escurecimento, à noite. Com isso, não estou dizendo que Jesus voltará a buscar a sua igreja de noite. Não é isso que eu estou falando. Estou mostrando que a vinda de Jesus está relacionada à noite. Por quê? Está relacionada à noite. Para mostrar que a profecia do escurecimento do sol, que acontecerá antes do arrebatamento da igreja, irá se cumprir. Porque após o escurecimento, a igreja é tirada. Veja como é que diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja após o escurecimento do sol. Primeiro o escurecimento do sol, para poder o povo de Deus ser salvo, ser arrebatado. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, você que me ouve, escute uma coisa.
João 9,4 diz assim. Livro de João 9:4. Escute bem. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus disse aqui. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Isso aqui não cumpriu-se ainda não. Esta profecia não cumpriu-se. Não cumpriu-se. Jesus trabalhou até a sua morte. E essa noite que ele fala aqui não se referiu à sua morte. Ele trabalhou até morrer. Também não cumpriu isso ainda durante a existência da igreja de Cristo na terra. A igreja tem trabalhado constantemente. Não tem surgido nenhuma noite para atrapalhar o trabalhar da igreja. Até agora não. Problemas pesados, perseguições no mundo, através do tempo da existência da igreja na terra, que o inimigo fez através de homens ímpios para atrapalhar o desenvolvimento da igreja, mas não atrapalhou, ela não parou, continuou trabalhando. E continua trabalhando. Jesus tira a igreja e o povo dele que irá ficar continuará trabalhando. As testemunhas continuarão pregando, trabalhando. 144 mil judeus vão se converter, continuarão trabalhando. E muitos que irão se converter durante a grande tribulação. Os crentes que ficaram não vão ficar parados, não. Vão continuar trabalhando. E que noite é essa? E que noite é essa que Jesus se refere aqui, falou aqui? A noite vem que ninguém poderá trabalhar. É a de Atos, é a de Joel 2, 31 a 32 e Atos 2, 20 a 21. É o escurecimento do sol. Não sabemos quantos dias o mundo ficará em trevas. Essa história que anda falando aí, comentando na internet, nas redes sociais de 3 dias de escuridão, isso aí eu não sei. Não estou me referindo a isso aí. Eu estou me referindo à escuridão profética falada por Deus. Falada pelo Senhor. Está aqui. Irá se cumprir. Foi Deus quem falou. Não foi a minha pessoa, nem você não. Nem homem nenhum. Foi Deus quem prometeu. Vai escurecer o sol. Antes do arrebatamento da igreja. Foi Deus quem prometeu. Vai cumprir. Então, esse escurecimento aqui, essa noite que Jesus se refere aqui, a noite vem que ninguém não poderá trabalhar, é essa escuridão. O mundo irá parar. Evangelização, nada. Culto, nada. É cada um dentro das suas casas, orando, clamando a Deus e buscando a santificação, tirando as rugas espirituais que estão em cada um de nós, se purificando, para quando passar o escurecimento, no mundo clarear, não sabemos se com 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, a igreja é tirada. Após o escurecimento, a igreja é arrebatada. Agora não sabemos quantos dias depois. Mas esse escurecimento aqui, essa noite que Jesus falou aqui, vai ser essa escuridão. Que ninguém pode fazer nada. Para tudo. É, meu filho. Bíblia, é a palavra de Deus, é fiel e verdadeira. O que eu falo poderá não se cumprir, porque sou homem falho. Mas o que meu Pai fala,
tem o seu cumprimento real. Vai se cumprir. Aleluia. O que cabe a mim e a você é crer no que está escrito. Foi Deus quem falou. E se preparar. Estar preparado. Porque esse escurecimento dar-se-á qualquer momento. Poderá acontecer, como já está acontecendo em muitos países, o dia se tornando noite. Poucas horas, depois clareia. Poderá acontecer dessa maneira, mas poderá ser universal. Eu creio que seja universal. Porque a igreja de Cristo é universal, está em toda parte da terra. Esse escurecimento virá universal, que é para poder santificar, tirar o resto das rugas da noiva do Cordeiro para poder ser arrebatada. É uma preparação, uma limpeza total na noiva do Cordeiro. Aqueles que irão ser arrebatados, porque Deus tem um número certo para arrebatá-los. Romanos 11, 24 a 26. Se você ler essa passagem, esses 3 versículos na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, você vai ver claramente, porque a versão linguagem de hoje é uma versão muito clara na linguagem. Você vai ver claramente que se trata do número dos salvos. Deus é organizado. Esse número de salvos passará numa purificação para poder ser arrebatado. A noiva para poder ser arrebatada passará nessa purificação. Essa noite para purificar a igreja. Esses dias de escurecimento, que não sei quantos dias o mundo irá passar na escuridão, a Bíblia não revela. É a purificação da igreja da noiva, santificando a noiva, preparando a noiva para poder ser arrebatada. Castigando o mundo, sim, mas em primeiro lugar é para purificar a sua noiva. Meu irmão, que você creia ou não, vai se cumprir, esse escurecimento vai chegar, porque está narrado nas páginas da palavra do Senhor. Foi Deus quem falou. O que cabe a mim e você é se preparar, ser preparado. Que em qualquer momento o sol negará sua luz. A igreja não será tirada da terra enquanto esse sinal não se cumprir. Não adianta. Temos que estar preparados, porque a igreja só será arrebatada depois que o sol escurecer. Deus cumpre com a sua palavra. Deus é fiel. É Ele que está dizendo. Primeiro vem o escurecimento, depois vem a salvação do povo de Deus, de todos aqueles que invocaram o nome do Senhor. Vou ler outra vez, para você ouvir. Primeiro vem o escurecimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Agora vem o arrebatamento. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois do escurecimento. Antes do sol escurecer, antes de Deus cumprir com isso aqui, com esse escurecimento, a igreja não será arrebatada. É a palavra de Deus que está falando. E o que a palavra de Deus falar, eu falo. Sem medo. Aleluia. Querido Deus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém.